Graças e paz aos amados irmãos. É com muita alegria que estamos aqui nessa noite. Quero dizer, em primeiro lugar, que amo muito vocês. É uma igreja muito querida do nosso coração. É muito bom podermos cultuar juntos ao Senhor nesta noite. Estamos aqui, queridos, com o nosso coração radiante, com muita alegria mesmo por estarmos aqui. Agradeço meu querido amigo também, pastor Cláudio, que nos cedeu esta oportunidade esta noite. Agradeço ao Carlos, além de parceiro, amigo também querido, que também sempre me socorre nos momentos de oração, de conselho. Muito obrigado, querido, pela parceria, de sempre estarmos assim juntos. E os irmãos que a grande maioria nós conhecemos. Essa semana mesmo estive ali na casa do Jefferson mais uma vez, né? Sempre que eu vou lá, queridos, eu saio de lá abençoado mesmo, né? A penúltima vez que eu fui lá, eu tive que desmontar o banco de trás do carro para levar embora toda a bênção que eles colocaram no nosso carro, né? Saímos de lá assim que a gente não sabia o que fazer com tanta bênção, né? E quando a palavra de Deus fala assim que ela é recalcada, sacudida e transbordante, acredite, porque de fato é. Tá? Vamos para a palavra, né? Eu fui chamado para trazer a palavra de Deus, não para ficar contando, né? Mas é muito bom, queridos, muito bom podermos caminhar juntos, andarmos juntos. Eu digo sempre aos irmãos, sempre quando eu estou aqui, eu me sinto em casa, me sinto muito à vontade, né? Quando encontro os irmãos pela rua, pelo comércio, também me sinto muito bem. É muito bom amá-los e sermos irmãos em Cristo. E sabermos que um dia não viveremos apenas um momento juntos, mas veremos a eternidade juntos no céu. Então, se você ainda não gosta muito de mim, vai se preparando, porque a eternidade vai ser longa. E nós passaremos a eternidade juntos. O irmão, querendo ou não, estaremos juntos lá nos céus. Amém? 1 aos Coríntios, capítulo 13. Não vou trazer uma mensagem teológica, não vou trazer conceitos que você... Nem prepare o seu caderno para você preparar a sua aula nesta noite, tá? Aula e conceitos é gostoso de trazer na escola bíblica, né? No culto dominical eu tenho por costume de trazer uma mensagem realmente que venha do coração de Deus para falar ao coração da igreja. Nós vamos ler o capítulo todo. Você que já é crente há alguns anos, aí você sabe do que nós vamos falar, você já percebeu o tema desta noite, né? Um pouco baseado no tema de missões que estamos vivendo esses dias. A campanha aqui está começando ou encerrando? No meio? Estamos no meio, certo. Então, 1 aos Coríntios, capítulo 13, verso 1 ao verso 13. Se todos acharam, como de costume, né? Também assim, né? Diga amém. Amém. Que bênção, né? Não muda, né? A gente muda de igreja em endereço, mas não muda os costumes, né? 1 aos Coríntios 13, 1 a 3 diz: ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como o metal que soa ou como o sino que tine. Ainda que tivesse o dom de profecia, conhecesse todos os mistérios, toda a ciência, ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes e não tivesse amor, nada seria. Ainda que distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. O amor é sofredor, é benigno, o amor não é invejoso, o amor não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca seus interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca falha, mas, havendo profecias, serão aniquiladas. Havendo língua, cessarão, havendo ciência, desaparecerá. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Mas quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino, mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino.
porque agora vemos por espelhos em enigma, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Esses três, o maior deles é o amor. Eu vou pedir que, se assim que possível, né, devido aos distanciamentos, e vamos respeitar os distanciamentos, é bem ruim de respeitar o distanciamento, né? Mas é necessário para a sua saúde, para o seu cuidado, para que quando acabar essa pandemia possamos olhar para todos os nossos rebanhos e falarmos, pela graça do Senhor, não perdemos um único sequer. E assim queremos chegar até o final, nem que essa pandemia durar mais um ano. Em nome de Jesus, não vai durar. Mas queremos chegar ao final dela e falar, não perdemos um único sequer. Mas, respeitosamente, com distanciamento, dê uma rápida olhadinha para o irmão que está do seu lado, com certeza é o seu parente, né? E usando a máscara, diga assim para ele, agora, é o verso 13, permanecem a fé, a esperança. Vocês não fizeram os dedinhos. Vamos lá, de novo. Agora, permanecem a fé, os dedinhos, a esperança e o amor. Mas dos três, mostra para o seu irmão, dos três, o mais importante é o amor. Você pode apontar para cima porque Deus é amor. Diz a palavra do Senhor em 1 João capítulo 4, verso de número 7. Queridos, quando nós lemos 1 aos Coríntios 13, né, nós encontramos aqui o estilo de vida dos filhos do reino. E você que é um filho do reino, então esse é o seu estilo de vida. Essa é a forma que nós vamos trilhar a nossa vida, o nosso comportamento, a nossa forma de viver. Estilo de vida são os nossos, digamos assim, aspectos comportamentais, a nossa rotina, o nosso hábito, melhor colocado, né? São os nossos hábitos, e isso é o nosso estilo de vida. E o estilo de vida, então, dos filhos do reino, segundo o verso 13, que você acabou de citar, ele possui 3 características, digamos assim, que especiais, né? Uma delas é superior, mas as outras estão totalmente ligadas. Então, entre outras palavras, os filhos do reino possuem em sua vida 3 hábitos diferentes do mundo, que o mundo lá fora não consegue ter e não consegue viver, porque ele não experimentou o verdadeiro amor ainda. E ninguém pode dar aquilo que não tem. Somente aquele que tem o amor de Deus no seu coração, então o amor foi derramado na sua vida, ele é capaz de expressar o verdadeiro amor ao mundo. Mas para que nós possamos estudar rapidinho o verso 13 nessa noite, eu gostaria de misturar com a autorização dos irmãos, né, sem trazer nenhuma heresia, misturar aqui a ordem, né? Ele fala a fé, a esperança e o amor. Então nós vamos mudar a ordem, tá? E não vai alterar o produto final, que é o Filho do Reino. Tá? Mas vamos mudar um pouquinho aqui a ordem. Então, primeiro, eu gostaria de comentar com os irmãos sobre a esperança, né? Que é o segundo ponto ali. Então, 3 coisas que há na vida dos filhos do reino: fé, esperança e amor. Primeiro, esperança. Esperança é quando nós cremos numa possível realização. A esperança, ela é, na realidade, uma confiança que nos sustenta, que nos mantém nos momentos de dificuldade, ou até mesmo nos momentos de crise. A esperança, ela nos mantém firmes quando nós passamos por um momento de desemprego. A esperança nos mantém firmes quando passamos por um momento de dificuldade financeira em nossa casa. A esperança nos mantém firmes quando passamos por uma pandemia tão ruim como essa. A esperança nos mantém firmes no Senhor, independente daquilo que possa estar nos acontecendo, né? Então, quando eu estou vivendo a esperança de Deus na minha vida, eu tenho algumas frases que elas estão em nós. Eu estou dizendo assim, nós, né?
vamos melhorar. Quando nós vivemos a esperança de Deus em nossas vidas, há algumas frases que batem no profundo do nosso coração. E são elas: mas Deus ainda pode agir na minha vida. Por isso que eu não abandono a minha fé. Por isso que eu não abandono a igreja no momento de dificuldade. Porque Deus pode realizar grandes coisas na minha vida. Ah, mas você está passando por um momento de doença tão ruim. Mas eu não vou abandonar a minha vida cristã, não vou abandonar a minha fé, nem a congregação a qual eu vivo, porque Deus ainda pode operar esse milagre na minha vida. Isto é a esperança, quando existe uma confiança em algo que pode ou até não pode acontecer. Mesmo, queridos, que a sua esperança seja de 0,5%, igual o rendimento da poupança atual, né? Não rende nada, né? 0,5%, nem 1%. Talvez a sua esperança seja essa, mas se firme nessa esperança. Se firme nessa esperança, que Deus ele continua ainda sendo poderoso, que o Jeová Rafá, o Deus que cura, continua sendo. O Jeová Jirê, o Deus de toda a provisão, ele continua sendo. Aquele que era o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Hoje ele ainda é. Ele ainda é e continuará sempre a ser. Então, continue confiando. Mesmo, queridos, que nós estamos que nem Mateus capítulo 12, verso 20. Né? Quando ele exemplifica ali, a cana, quando ela é esmagada, né? E ela não se quebra. Foi interessante, outro dia eu fui comer um pastel de feira, e é bom pastel de feira, né? Aí comprei ali também um caldo de cana, e eu fiquei reparando, o tiozinho ali, o japonês ali do caldo de cana, ele pegou uma só, né? E passou lá na... É moenda que chama, né? Passou lá na moenda. Aí ele tirou ela tudo assim, quebrantada. Né? Que nem adolescente quando termina o namoro, né? Tá lá, tudo quebrantado, né? Caído, né? Aí ele pegou, virou ela no meio, colocou um pedaço de limão dentro e passou mais uma vez, né? Imagina como ela ficou, né? Pior ainda, né? Aí ele deu um torção nela, eu falei, será que ele vai de novo? E pôs de novo. Acredita que ela saiu inteira ainda do outro lado? Assim, quebrada. Parecia que tinha passado um caminhão em cima dela, mas estava inteira. Então, queridos, isso é a esperança. Essa é a esperança. Podemos passar, queridos, o perrengue que for, a dificuldade que for, mas vamos passar firmes no Senhor. Vamos passar confiantes nele. O Evangelho, como nós sempre dizemos, né? Ele promete salvação. O Evangelho promete vida eterna. O Evangelho promete reino eterno, mas lá nos céus. Aqui na terra a gente vai passar ainda pela dificuldade. E como o irmão Carlos muito sabiamente mostrou aqui em sua fala, estamos sujeitos ainda às autoridades desse mundo. Independente do que fizerem, do que colocarem, vamos passar sempre com Jesus. Queridos, ter esperança é você permanecer no barco, mesmo em meio à maior tempestade. Você pode estar lá já com o salva-vidas colocado, né? Com o bote pronto, mas não pule do barco. Não pule, que Deus ainda pode mandar, Jesus ainda pode mandar esse vento parar. Ainda pode mandar essa tempestade se acalmar a qualquer momento. Não pule do barco jamais. Continue crendo. Romanos capítulo 12, verso 12, lá diz: alegrai-vos na esperança. Alegrai-vos na esperança. A esperança ela tem um poder de alegrar a nossa vida em momentos de dificuldade. Queridos, quando eu vivo a esperança de Deus, vamos dar um exemplo. Eu preciso ir lá em Santo Amaro, e eu tenho apenas 2 litros de gasolina no meu carro. Então, eu entro no meu carro. Aqui nessa primeira descida, eu deixo na banguela, né, para ter que vou chegar, né? Lá embaixo só que eu vou dar uma partida e aquela assim, zoom, né? Já tira até a mão para não ficar puxando muito. Piso bem devagarzinho, né? E, se possível, vou até assoprando, né, o para-brisa ali para chegar. Crendo que Deus pode nos fazer chegar,
que Deus pode nos abençoar para que possamos assim chegar. Então, nós vamos acreditando e tendo a verdadeira esperança que o Senhor tem para as nossas vidas. Continuando, o segundo aspecto, o segundo hábito, né, que nós devemos ter como crentes em Cristo Jesus, é o mais básico de todos, né? É a nossa fé. Né? É o mais básico de todos, né? Fé é uma palavrinha minúscula, mas poderosa. Quando ela age verdadeiramente, ou palavra que é poderosa, né? Alguns dizem que a fé ela é algo assim um pouco doido, perdão até a palavra, né? De se tentar explicar. Porque a fé, ela nos leva a fazer coisas. A fé nos leva a ter atitudes, muitas vezes chamadas até de atitudes de fé. Nós passamos a viver em santidade, dentro de um mundo cheio de pecados, um mundo totalmente desordenado, um mundo onde o pecado hoje é chamado de normal, né? Ah, mas isso é normal. Ah, mas isso tem em toda a família. Ah, mas isso tem em toda a escola. Isso é normal. Mas é pecado pela palavra de Deus, né? E agora um dos maiores líderes religiosos disse que é normal, né? Mas a palavra de Deus continua dizendo que é pecado. Então nós nos mantemos em santidade, vivemos em santidade. Isso acredito seja a maior atitude de fé que possamos ter, né? É viver a palavra de Deus, viver em santidade nesse mundo que nós temos aqui. E a definição de fé, que nós podemos até falar todos juntos, sem abrir a Bíblia, está lá em Hebreus, capítulo 11, verso 1. Como o Jefferson disse, né, o pessoal de casa ouve, né? Então, vamos falar todos juntos? Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, e a prova e a convicção dos fatos que não se veem. É que as traduções, revista corrigida e atualizada, acabam nos deixando um pouco diferentes, né? Mas a revelação é a mesma. Queridos, a fé, ela rege a nossa vida. Nós somos salvos pela graça, mas mediante a fé. Sem a fé, a graça, ela não age em nossas vidas para nos dar a salvação. Sem a fé, eu sou salvo pela graça, então independente da fé. Queridos, sem a fé, a graça ela não vai ter poder nenhum sobre a minha vida. E eu não serei livre da lei do pecado e da morte, que está lá em Romanos capítulo 8, verso 2. É somente pela fé. É a fé que realiza na minha vida. Eu não vi Jesus morrendo na cruz pelos meus pecados, mas a minha fé me faz acreditar o fato que eu não vejo, né? Me faz ter convicção desse fato que eu não vi. A fé me faz acreditar que Ele ressuscitou ao terceiro dia. Esse fato eu não vi, mas a fé me faz acreditar que eu ressuscitei com Ele para uma nova vida em Cristo, e hoje eu sou livre do meu pecado, eu sou livre da minha natureza carnal, eu sou livre da velha vida que me levava para o inferno, e hoje eu vou para o reino de Deus pela fé. Pela fé. Ah, pastor, mas é a graça. Mediante a fé. Né? Efésios é muito claro quando ele nos dá ali que sem a fé nós não andamos, sem a fé nós não fazemos nada. E exemplificando, né? Quando nós estamos na fé, eu entro no meu carro, só com 2 litros de gasolina, e eu dou a partida, mesmo aqui em cima, acreditando que mesmo que eu acelere bastante para andar rápido, né? Para quem tem um carro 1.8, né? Para quem tem um carro um pouco mais, né? O meu carro é 1.0, né? Mas esses dias nós fomos viajar, nós pegamos um carro 1.6, irmãos, olha, que diferença, viu? É? Que diferença na conta do posto de gasolina depois. Né? Que diferença que deu, viu, Carlos? Olha. Né? O carro andou. Né? E o bolso também. Ô, misericórdia, né? Mas quando eu estou na fé, eu ligo o meu carro, eu acelero, e eu ando, e com os 2 litros de gasolina eu chego lá em Santa Amaro, bobear até volto. Né? Porque eu estou acreditando. Eu nem olho para o ponteirinho, né? Lá, aquele ponteirinho abençoado, né? Que às vezes acende a luzinha e dá um sinal lá, né? Nem olho para ele. Né? Olho para o meu caminho. Né? Olho para a direção que eu estou tomando e ando ali.
Costumamos dizer que se a esperança ela é um cipó que a gente agarra e segura para não cair mesmo, a fé ela já é um trampolim, que a gente pula sem se preocupar. Né? Quando nós estamos na fé, a gente sobe lá naquela ponte que tem ali em Porto Ferreira e pula no rio sem se preocupar com o que tem embaixo. Outro dia eu estava passando na ponte, eu vi assim, 3 meninas subiam lá na ponte e pulavam lá embaixo. A pessoa está passando uma canoa, né? Pessoas têm uma pedra ali embaixo, né? O estrago que pode fazer. Alguém pescando ali com anzol, né? E a fé nos leva realmente, queridos, a ter essas atitudes e a pular. E a nossa vida, realmente, a nossa vida cristã, ela é pautada, ela é baseada totalmente na fé em Cristo. É na fé em Cristo. Vivemos a santidade pela fé em Cristo. Vivemos a palavra de Deus pela fé em Cristo. Vivemos a nossa comunhão com os irmãos, né? Que é algo louco, que eu não consigo entender. Como que 50, 60 pessoas numa igreja que pensam todos diferentes chegam a um denominador comum. Chegam a um denominador comum. Isso, queridos, é somente pela fé mesmo. É somente o agir de Deus, é somente o poder do Espírito Santo atuando e agindo assim em nossas vidas. E o terceiro ponto que eu gostaria de estudar aqui com os irmãos também está no verso número 13, né? É um ponto, são 4 letrinhas ali, 4 letras transformadoras, 4 letras que, quando são realmente vividas, elas curam as maiores doenças que esta humanidade possa estar passando. É o amor. Amor, queridos, ele não é um sentimento, ele é uma forte afeição que nós temos com o nosso próximo, com alguém e até mesmo com o nosso Deus. Interessante que o amor, ele não olha condições. Graças a Deus. Graças a Deus, né? O amor, ele não olha condições. Outro dia estávamos fazendo um trabalho de entregar sopa à noite aqui nas ruas de São Paulo, né, alguns anos atrás. E nós fomos debaixo de uma ponte e tinha uma moça lá, de mais ou menos seus 18, 19 anos no máximo, né? E um senhor ali com ela, né? Eu falei para ela, chama o seu pai para vir tomar um copo de sopa aqui conosco também. Ela falou, não é meu pai, é meu marido. Eu falei, perdão, né? Falei, tinha umas crianças também, né? Tinha ali acho que 4 filhos, né? Ela falou, não são meus filhos, são filhos só dele, né? E ele não trabalha, né? Eu falei, e você é nova assim, com esse senhor mais velho aí, e tantas crianças morando no barraquinho aqui debaixo da praia? Ela falou, mas eu amo ele. Então, o amor, ele não olha condições, né? Deus nos amou sem olhar a nossa vida. Deus nos amou sem olhar o nosso passado. Graças a Deus por isso, né? O amor, digamos assim, ele é o level máximo da vida cristã. Porque quando nós temos esperança, o nosso fardo, ele se torna suportável. Suportável. Quando nós temos fé, o nosso fardo se torna leve, porque trocamos com o de Jesus. Agora, quando nós amamos, nem fardo a gente sente mais. Nem fardo a gente tem. Porque o amor, ele quebra, extrapola todos os protocolos. Para o amor não existe limites. Para o amor não existe barreiras. Quando eu amo, queridos, eu não me importo se vai sobrar alguma coisa para mim. Eu entrego tudo. Eu dou tudo. Não é assim que você faz com seus filhos? Os maridos, não é assim que vocês fazem com suas esposas? Alguns falam não, né? Sim, é assim realmente, né? Querendo ou não, o nosso coração, ele pende para esse lado, né? E quando eu estou, então, no amor, e tenho aquele meu carro só com 2 litros de gasolina, né? Eu nem me preocupo se o carro vai pegar, se não vai, se a gasolina vai dar, se não vai. Eu fecho o carro e eu vou para Santa Mara a pé mesmo, sem me preocupar com o cansaço, porque para o amor não existem limites. Para vivermos o amor não existe realmente limites. E onde nós encontramos, então, e entendemos pela palavra de Deus, se hoje, como cristãos, estamos vivendo ou não o amor de Deus em nossas vidas? São fazendo algumas radiografias, não das nossas atitudes,
mas do nosso coração. Eu olho a minha atitude, mas eu vou além, eu vou observar o que o meu coração desejou com aquela atitude. O que o meu coração maquinou com aquela atitude. É onde eu percebo se estou vivendo ou não o amor de Deus. E para isso, esse texto que nós lemos de 1 Coríntios 13, ele traz aqui algumas radiografias que é muito interessante nós olharmos e analisarmos o nosso coração. É interessante também que no capítulo 11, né, de 1 Coríntios, tem um versículo lá que eu amo e que ele é muito bonito. E que ele fala assim: examine-se, pois, o homem a si mesmo. Ai, graças a Deus. Que já pensou se fosse para a gente pedir para os irmãos examinarem a nossa vida, né? Que bom que é só nós e Deus, né? Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Então, que possamos nessa noite olhar para o nosso coração, olhar para os versos aqui de 1 Coríntios 13 e analisarmos cada um o seu coração. Verso 4, aqui ele fala: o amor é sofredor. Queridos, esse é o amor de Jesus. Porque o amor de Jesus foi sofredor em todas as suas etapas. Ele deixou a sua glória, ele deixou os céus naquele momento, onde os anjos ficavam ao redor do trono 24 horas por dia, cantando: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. Por 3 anos, aliás, 33 anos, o Senhor Jesus, é uma média, né? Esteve aqui nessa terra, e o tempo que ele passou aqui nessa terra, os anjos, o coral que cantava lá em volta do seu trono, se emudeceu. Porque ele não estava lá naquele momento. Logicamente que quando nós vamos estudar a Trindade, nós vemos que ao mesmo tempo ele estava lá e estava aqui na terra, né? Mas não vamos entrar nesses conceitos. Mas olhamos que o amor de Jesus, ele é sofredor. Ou de sofrimento, a humilhação. O Criador se tornou em forma de criatura, por amor a nós. O doador da vida, aquele que criou a vida, que soprou nas narinas do homem o fôlego de vida, entregou a sua vida e deixou o seu corpo de respirar por amor a nós. Sem contar as machucaduras, os pregos. Então, o amor de Cristo, ele foi muito sofredor por nós. Continuando o verso, ele fala que o amor é benigno, né? Então, benigno é algo que é de boa índole. É algo assim que realmente tem boas intenções no seu coração. Então, que possamos analisar: será que eu tenho vivido o amor de Cristo? Será que as minhas atitudes, elas são de boa índole? O meu desejo realmente ir lá ajudar, dar o tranco no carro daquela pessoa, é de ajudá-la ou é de humilhá-la? Que possamos assim ter em nossos corações sempre o desejo de expressarmos o amor de Deus. O texto ele continua dizendo: o amor não é invejoso. Ou seja, nós ficamos alegres com a vitória dos nossos irmãos como se fosse nossa. Como se fosse nossa. Você consegue fazer isso, querido? Se alegrar quando o seu irmão troca de carro, quando você vê o seu irmão sendo abençoado e você se alegra como se você tivesse comprado aquele carro novo. Aí você entra no seu carro, no seu Fusquinha 66 e vai embora com o seu alegre, alegre, porque o seu irmão comprou um carro novo. Feliz pelo seu irmão, pela vitória dele. O amor, ele não é invejoso. Diz o texto aqui: o amor não trata com leviandade, ou seja, o amor ele não julga mal. Quando ele recebe, você vê aquelas pessoas quando recebem alguma coisa, né? Já julga mal, falam: não, ele está me dando isso que é para me provocar. Ele está me dando isso que é para me ferir. Ele está me dando isso aqui que é para me cansar. Não, queridos, o amor ele não julga mal. O amor não julga mal. Ele recebe e recebe com alegria. Ele recebe com alegria na sua vida. Continuando o texto, diz que o amor
não se ensoberbece. Soberba é aquela pessoa que se considera superior a outra, né? Então, quando nós amamos, mesmo que nós tenhamos posições mais elevadas, mesmo que somos mais estudados, mais cultos do que outros, sempre consideramos os outros superiores a nós mesmos. Eu me lembro, queridos, que eu pastoreei por 5 anos no interior de São Paulo, e lá naquela cidade nós tínhamos apenas uma igreja batista, né? Então ali nós recebíamos a todos, recebemos a periferia da cidade e recebíamos ali a classe mais alta também da cidade, ali na mesma igreja, no mesmo auditório. E eu tinha ali na igreja um médico, né? Um membro ali da igreja, a esposa dele era advogada, eles muito bem conceituados, tanto na sua casa como no seu trabalho, nos seus rendimentos, mas era uma pessoa, queridos, tão humilde, que embora eles tinham 2 carros importados, né? Mas sempre quando iam embora da igreja, sempre perguntavam: pastor, tem alguém precisando de carona? Tem alguém que nós podemos levar? Tinha uma irmã lá que estava com o telhado brasileiro dela tudo furado, né? Ninguém falou nada para eles. Eles foram lá, compraram as telhas, contrataram o pessoal para ir lá na casa da irmã. Eu sei que foi eles, porque eles me falaram, mas ninguém nunca ficou sabendo quem deu as telhas, quem contratou o pessoal. A irmã só sabe que ela ganhou um telhado novo, né? E pôde dormir agora sem goteira no dia de chuva, né? E nós vemos assim, então, realmente, quando nós amamos mesmo, nós não queremos as coisas somente para nós. Nós repartimos com muita humildade em nossos corações. Verso número 5 diz: o amor não se porta com indecência, ou seja, ele não se porta, né? De se comportar, né? Ele não se porta de uma forma errônea, né? De uma forma assim incorreta. Ele não se porta dessa forma. Não busca os seus interesses. Você vai ajudar as pessoas para que elas sejam abençoadas. Não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Esse folga é quando a gente se estende, né? Então, nós não nos estendemos para a injustiça, mas nos estendemos somente para a verdade. Isso quando nós verdadeiramente amamos. Verso 7. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta, até as ofensas. Até as ofensas. 8. O amor nunca falha, mas havendo profecias, serão aniquiladas. O que serão aniquiladas? As profecias. Porque o amor, ele não falha. Ele está superior a todas as coisas, né? Havendo línguas, cessarão. O que cessarão? As línguas. O amor, ele está superior a qualquer dom, a qualquer outra coisa. Havendo ciência, desaparecerá. O que desaparecerá? A ciência, né? Essas coisas, queridos, não é no mundo, é em nossos corações. Lembrando, é uma radiografia do coração, né? Então, quando eu amo a Deus, a teoria do Big Bang, que se ensina por aí nas escolas, né? Ela sai do nosso coração e a teologia do criacionismo, ela entra em nosso coração, né? Então, havendo ciência, ela desaparecerá do nosso coração, né? E o amor continuará. E o horário já está chegando, e o texto, então, verso 13, nos fala: agora, então, permanecem os 3, a fé, a esperança e o amor. E dos 3, o mais importante é o amor. Um conceito, queridos, que é primordial. Há muitos pregadores, até mesmo da nossa denominação, falam que, então, nós devemos viver o amor. A fé e a esperança a gente deixa de lado, porque o amor é superior. Mas o texto, ele é claro, ele fala assim, ó, agora permanecem, ou seja, ficam os 3. Ficam em nossas vidas os 3. O amor é maior, mas o que permanece? Permanecem os 3.
E por que que o amor é maior? Mateus capítulo 22, verso 37. Ali Jesus responde: o maior mandamento da lei. Qual é? Tenhamos esperança? Tenhamos fé? Não. Amarás ao Senhor teu Deus acima de todas as coisas, e o teu próximo como a ti mesmo. Evangelho de João, capítulo 15, verso de número 9, ali Jesus fala: como o Pai me amou, eu vos amei a vós outros. Permanecei na minha esperança, na minha fé. Não, Jesus diz: permanecei no meu amor. Colossenses capítulo 3, verso 14, ali o apóstolo escreve: e sobre tudo isso, revesti-vos de amor, que é o vínculo da perfeição. Querido, você quer ter uma vida cristã perfeita? Ah, pastor, é impossível. Não, a palavra de Deus fala que é possível. É em amor, sendo perfeitos em amor. Conseguimos sim, pela graça e misericórdia de Deus. Romanos capítulo 5, verso 8, ali nós encontramos: mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Estamos lá na velha vida, lá na velha natureza, seguindo os nossos próprios caminhos, e Deus assim nos amou. João capítulo 21, verso 15, Jesus pergunta 3 vezes para o seu discípulo no seu último diálogo que estava tendo ali com Pedro, e a maior preocupação do Senhor Jesus não era se Pedro tinha esperança, não era se Pedro tinha fé para passar pelo momento da cruz e ficar sozinho aqui nessa terra. A pergunta de Jesus para Pedro, por 3 vezes, foi a seguinte: tu me amas? Existe amor no seu coração por mim? 1 João capítulo 4, verso 7, lá diz que Deus é amor. Não precisamos falar mais nada, né? Deus é amor. E João capítulo 3, verso 16, que nós sabemos de cor: porque Deus amou o mundo. Deus realmente nos amou. E para finalizar, 1 João capítulo 4, verso 7. Aquele que não ama, não conhece a Deus. Queridos, aquele que não tem amor no coração, ele pode ter esperança, ele pode ter fé. Mas no dia do juízo, Deus falará assim para ele: apartai-vos de mim, porque não vos... Importante é conhecer a Deus. E só conhecemos a Deus através do amor. Só conhecemos a Deus através do amor. Então, queridos, nós não podemos resistir ao amor. Se estamos com o pastor ou não na igreja, nós vamos permanecer firmes por amor. Se a igreja está bem financeiramente, ou se ela está mal, né, porque nós não ofertamos e dizimamos pela situação da igreja, isso é por amor, né? A igreja hoje está muito bem, estamos com 50 mil reais na conta positivamente, não temos dívida nenhuma para pagar. Então vamos abolir o dízimo, não, vamos continuar por amor, porque amamos. O amor está acima de todas as coisas. Amém? Feche seus olhos onde você está. Creio que os irmãos do Ministério de Louvor vão ministrar uma canção. Pai, obrigado, Pai, por essa noite aqui com esses amados irmãos. Obrigado, Pai, por cada um que está aqui. Obrigado, Pai, por cada um que nos assiste agora pela internet. Aqueles que vão assistir num outro dia da forma gravada, que a bênção e a graça do Senhor também envolva cada um. Obrigado, Pai, por esta igreja tão linda, por esses irmãos tão amados, por esses irmãos tão queridos do nosso coração. E eu fico imaginando, se os amamos tanto assim, imagina o amor do Senhor por eles, amor sacrificial. Pai, envolva cada membro dessa igreja, até mesmo os mais distantes agora. Envolva a todos, ó Pai, numa vida de esperança. Que venhamos a continuar no momento de crise. Que venhamos, ó Deus, a ser fiéis a Ti, adoradores, pessoas de oração,
pessoas comprometidas com a Tua palavra verdadeiramente, pessoas que abandonam o pecado, porque estão com a sua esperança firmada no Senhor. Que possamos, ó Deus, viver a fé, para que possamos viver a verdadeira salvação em Cristo, mas que acima de tudo, venhamos amar o Senhor, a sua palavra, o Senhor Jesus e os irmãos a cada dia mais. Pai, que possamos ser perfeitos em amor, acrescidos em amor a cada dia, que o Teu amor seja derramado verdadeiramente em nossos corações e venhamos a corresponder a este amor que um dia nos salvou. Obrigado, Pai, por estar aqui com esses amados e obrigado por esta oportunidade, Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, muito obrigado pela rica oportunidade. Muito obrigado, irmão Carlos, por ceder o púlpito dessa casa, desse rebanho tão querido, tão lindo. Obrigado aos irmãos da internet que nos assistem. Que Deus abençoe a sua vida. Que você também, querido, seja envolvido no poder, no amor e na graça do Senhor.